O profeta velho diz conhecer toda a Escritura Sagrada. O homem de Deus vive pela fé as palavras contidas na Escritura Sagrada. O velho profeta relembra seu passado para se impor no presente. O homem de Deus vive com temor o presente para garantir seu futuro. O profeta velho ouve em seu coração a voz do seu eu, baseada em sua sabedoria. O homem de Deus ouve a voz do Espírito Santo pela dependência de sua direção. O profeta velho tem o olhar de malícia. O homem de Deus tem a pureza da misericórdia. O profeta velho vive uma rotina no seu dia a dia. O homem de Deus vive a diferença pelo seu novo coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali em Betel que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos a Betel fazer o voto de Jacó, para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Rede Aleluia. Família, força e fé. Atenção, emissoras autorizadas a transmitir a nossa programação. Em 5 segundos, programa Inteligência e Fé. A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas. Bom dia para você, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta terça-feira, 25 de maio, onde você estiver, muita força, saúde, disposição para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito e para a sua alma, em nome de Jesus. Eu queria que você conhecesse a história da Yasmin. A Yasmin é uma jovem de 25 anos, jornalista. Hoje ela está bem, feliz, desenvolvendo, aflorando na flor da sua idade. Mas a história de Yasmin é uma história que faz um paralelo com a história de muita gente. Eu queria que você prestasse atenção à história dela, porque talvez alguma coisa que aconteceu com ela também tenha acontecido com você. Yasmin era uma criança normal, feliz, mas aos 5 anos de idade, ela começou a sofrer abuso sexual dentro de casa. E sofreu este abuso por 5 anos. Por 5 anos, ela foi abusada sexualmente por uma pessoa
dentro da sua própria casa. E ela não contou isso para ninguém, porque ela sofria ameaças. Então você pode imaginar como isso impactou Yasmin, guardando dentro dela uma mistura de medo, com raiva, com ódio. Na sua adolescência, Yasmin começou a desenvolver vários transtornos emocionais, derivados desta raiva, deste ódio que ela tinha dela mesma e da outra pessoa. Como é comum a pessoas vítimas de abuso, elas contam que elas culpam muito a si mesmas, provavelmente até por causa da tortura emocional que sofrem pelo abusador. As palavras de ameaças e chantagens e tudo mais. Então, Yasmin, com toda essa raiva, todo este ódio acumulado dentro dela, ela começou a desenvolver outros transtornos, como epilepsia. Ela sofria ataques. Ela começou a desenvolver a depressão. Ela maltratava sua mãe. Ela chegou a agredir a sua mãe uma vez em público. Ela não fazia higiene pessoal, ficava trancada por dias no quarto. Até que aos 17 anos, ela tentou suicídio. Chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica. Enfim, um inferno na sua vida. Quando foi que a Yasmin se livrou deste pesadelo? Quando que ela saiu desta prisão? Sabe qual foi a chave? A chave foi o perdão. Ela descobriu que havia uma chave para abrir a porta daquela prisão que ela se encontrava desde os 5 anos de idade. A princípio, ela não entendeu, como a maioria das pessoas não entende o poder do perdão. Quando a gente está com ódio, o que a gente alimenta? A gente alimenta vingança, não perdão. Yasmin planejava a morte das pessoas. Ela, na mente dela, ela usava a sua capacidade para planejar como ela iria matar as pessoas. É isso que a pessoa magoada, cheia de raiva, pensa, na vingança, em extravasar o seu ódio, em descontar o que ela está sentindo, a dor que impuseram a ela, sobre outros. Não importa se eles são inocentes ou não. Então, ainda que ela não queria ouvir a palavra perdão, não queria conceder o perdão para quem lhe abusou, porque a sensação é que a pessoa não merece. Mas, finalmente, ela entendeu que o perdão não era porque o seu abusador e quem lhe machucou merecia, mas porque ela merecia paz. Ela merecia uma chance de uma nova vida. Ela entendeu isso. E então, com a ajuda da fé, com a ajuda da palavra de Deus, com as orações, buscando esta força em Deus, ela finalmente conseguiu perdoar e saiu dessa prisão. As portas se abriram e hoje ela fala abertamente sobre isso porque ela está curada. Hoje ela convive com esta pessoa que abusou dela e ela não tem mais mágoa desta pessoa. É possível isso? É possível, eu não estou inventando uma história. Você pode ler a história da Yasmin nesta edição, na edição desta semana da Folha Universal, edição de 23 de maio. Você pode ler. Ela está, é a matéria de capa da Folha Universal. Então, você pode aprender com as lições deixadas pelo testemunho dela, que talvez você esteja hoje colhendo frutos de um acúmulo de mágoas, acúmulo de ressentimentos, de ódio, de coisas que você não perdoou, que você não processou, não tirou do seu coração
sentimentos ruins como amargura, ódio, mágoa, pensamentos de vingança, desejos de retribuir o que fizeram com você, mágoa de si mesmo, raiva de si mesmo. Você olha no espelho e você não gosta do que você vê. Você não gosta de você mesmo. Você olha para você e você despreza a si mesmo. Você não gosta do seu rosto, você não gosta do seu cabelo, você não gosta do seu corpo, da sua aparência, você não gosta da sua voz, você não gosta da sua casa, você não gosta da sua família, você não gosta de nada. Mas por que você sente-se assim? Por quê? Porque dentro de você, você tem uma ferida que nunca foi curada. E essa ferida, só há um remédio para ela. É você conceder o perdão a quem te magoou. E conceder o perdão a si mesmo. E aceitar o perdão que Deus também dá por todos os erros que você já cometeu. Sim, é importante você buscar também o perdão de Deus, porque é inevitável que uma pessoa amargurada, magoada, erre também magoando muita gente. Então você também é culpado de machucar muita gente. E você também precisa de perdão. Eis aí uma das principais razões porque nós devemos perdoar quem nos ofende. Porque nós também ofendemos muita gente. Querendo ou não querendo, isso acontece. Então, você precisa buscar o perdão para si mesmo, você precisa se conceder o perdão e conceder o perdão para quem te magoou. A pergunta é como? Como? Eu não consigo. Eu só consigo sentir ódio, eu só sinto raiva dentro de mim. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sinto vontade de fazer? Ora, assim como você sai da cama sem vontade, assim como você vai trabalhar sem vontade, segunda-feira de manhã você acorda desejando que ainda fosse sábado, mas você tem que sair da cama e trabalhar, como você estuda para a prova sem sentir vontade, não é verdade? Assim como você faz inúmeras coisas na vida sem sentir vontade, mas faz porque você sabe que elas vão te trazer benefício, assim é o perdão. Perdão não é uma coisa que você sente vontade de fazer. É uma coisa que você faz porque você sabe que é o melhor para você. Comparado à alternativa, que é guardar mágoa e se destruir aos poucos através dela, o perdão não tem nem comparação. Então, ao invés de fazer o que você sente, que é o ódio, que são os sentimentos de vingança, faça aquilo que você sabe que vai te libertar desta prisão. Não importa se você sente, não importa se a pessoa merece ou não, é você que merece. Você que merece sair dessa prisão. Enquanto você guarda a mágoa, você coloca correntes na porta desta prisão. Então o outro continua ganhando. Quem te magoou continua ganhando, continua te ferindo. Livre-se desse passado, livre-se destas mágoas. Então, o primeiro passo é você entender, sim, ainda que eu não sinta vontade, mas eu reconheço que é isso que eu preciso. Se você já deu este passo, ótimo, você já está mais perto de conseguir perdoar. Uma vez você entendendo que precisa perdoar para o seu próprio bem, então você vai começar a pedir ajuda de Deus. Peça ajuda, pois Ele quer te dar o poder de perdoar e a paz que vem com o perdão. Então você pede ajuda, você ora e fala com Deus e fala: meu Deus, me ajuda. Eu não quero mais odiar essa pessoa, eu não quero mais ser prisioneiro do meu passado, do que aconteceu. Perdoa-me e perdoa esta pessoa. Ainda que você não sinta vontade de orar isso, que você queira mais orar para que um raio caia na cabeça dela, não faça isso, não ore por isso. Você vai orar pedindo que Deus a abençoe. Porque a bênção que você desejar para ela vai voltar para você. Assim como o ódio que você expressar para com ela também vai voltar para você. Então, pare de trazer mais ódio, mais desgraça para a sua vida. Comece a buscar o caminho do perdão e você vai se livrar não só da mágoa, mas quem sabe, como a Yasmin, vai ficar curada de várias enfermidades, curada de depressão,
curada de epilepsia, curada de vários problemas, transtornos emocionais, problemas familiares. Você não tem ideia de quantos benefícios o perdão trará para você. Basta você experimentar e colocá-lo em prática. A chave está aí. O corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ele nos serviu com a sua vida. Um amor não de palavras, mas de sacrifício. Seria justo oferecermos apenas uma parte para alguém que por nós se entregou por inteiro? Participar da Santa Ceia é fazer um voto dizendo: assim como o Senhor se sacrificou por mim, eu também me sacrifico totalmente por ti. Isto é muito mais que um pedaço de pão, um cálice de suco de uva. É o símbolo do nosso casamento com Deus. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Natália, eu sou universitária. Eu cheguei na igreja com a vida totalmente destruída mesmo, de ponta a ponta. Não tinha um lugar que eu olhasse que não estava destruído. Eles me mostraram que aquilo tinha uma salvação, que eu podia me livrar de tudo aquilo. Mas aos pouquinhos fui deixando de agradar a Deus. Na minha cabeça eu estava salva, na minha cabeça eu era de Deus. E eu passava isso para todo mundo. Eu não orava, mas quando eu chegava na igreja, eu era a pessoa mais ativa que tinha. Até um dia que eu acabei conhecendo um rapaz e ele me chamou para sair. Aí eu fui, mais uma vez voltei a enganar os meus pais, deixei de ser aquela pessoa sincera e comecei a falar: pai, tô indo pra faculdade. Eu entrava no carro do rapaz e ia embora para outro lugar. Então eu participava da reunião pensando em sair logo da reunião para poder me encontrar com o rapaz. Então eu comecei a mudar as minhas roupas, comecei a mudar o meu cabelo. Eu que andava comportada, comecei a andar mais vulgar de quem já era do mundo. Foi quando veio o famoso Covid-19. Eu falei assim: eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Só que eu vou pro inferno. Aí eu comecei a entrar em desespero e minha mãe tava na fé, meu pai tava na fé e em seguida veio a corrente do resgate. E minha mãe me obrigou a assistir. Eu fiquei no celular a reunião inteira, até o momento que ele falou assim pra mim, foi como se fosse pra mim. Ali não teve como. Ali eu vi que Deus estava falando comigo de novo, que ele não tinha aberto mão de mim. Ele falou assim: ó, Jesus sente sua falta. Você não vai voltar? Você vai morrer no inferno? Você que é ex-obreiro, você vai morrer aí? Aquilo chamou minha atenção. Aquilo fez eu prestar atenção no bispo. Aí eu falei: será que eu vou morrer aqui? Aí o bispo falou assim: você não precisa disso. Você pode se colocar o seu joelho no chão e pedir ajuda. Então naquela hora eu levantei do sofá, não me importei se minha mãe tava olhando, se não tava. Eu não queria saber. Eu queria que Deus olhasse pra mim. Eu coloquei meu joelho no chão e pedi. Falei: meu Deus, a igreja tá fechada, mas o céu não. Falei: olha, Deus, se o Senhor me quer, eu tô aqui. Por favor, me ajuda. E quando eu levantei com uma paz tão grande, uma certeza de que Ele foi ali me ouvir, tão grande, que pra mim eu já não queria mais saber do mundo. Eu peguei meu celular no meio da reunião, chamei o pastor que cuidava de mim quando eu tava na igreja, mandei mensagem pra ele: pastor, eu preciso que o senhor me batiza agora. Vim aqui pro Templo de Salomão, cheguei aqui na esplanada e o pastor perguntou pra mim se era isso mesmo que eu queria. Na hora, passou um filme na minha cabeça tão grande, de tudo que eu tinha feito, do Deus que eu não tinha valorizado. E Deus perguntou pra mim ali: você quer me valorizar? Você me quer de volta? Aí o pastor pediu pra mim me ajoelhar, colocar a mão no meu coração, e ali ele me batizou.
Eu não vi se foi uma gotinha de água, eu não vi se foi 1 litro. Eu vi que Deus estava ali e que Ele que me lavou. Então, a partir dali, eu comecei a corrigir tudo. O rapaz que eu me envolvi, eu disse, não te quero. As amigas que eu fiz, eu disse, ó, não quero mais amizade, não, acabou, não quero mais. E eu sabia o caminho até o altar. Então, eu comecei a falar para Deus assim, que eu queria o Espírito Santo de verdade. Eu não queria uma ilusão mais. Eu comecei a ver o próprio Deus trabalhando em mim. Quando eu cheguei no santuário, eu falei assim, esse é o meu dia. Então começou a busca. Eu comecei a buscar com uma força tão grande, uma vontade tão grande, que quando eu falei pra Deus assim, meu Deus, eu não quero mais ser aquela sujeira de pessoa que eu era. Eu não quero mais fazer o que eu fiz. Porque se eu fiz aquilo foi porque eu não tinha o Espírito Santo. Dessa vez eu quero pra corrigir, pra fazer certo. Naquela hora eu sei que o Espírito Santo desceu sobre mim, não tive dúvidas. Não foi aquela certeza que eu tive a certeza da primeira vez que eu me fazia acreditar. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus falando assim, eu tô com você. Quando eu tava no mundo, eu sorria no meio dos amigos e chorava sozinha. Agora que eu estou com Deus, eu dou risada no meio dos meus amigos que são de Deus. Eu dou risada sozinha e a minha maior alegria é em secreto. É quando tá só eu e Deus, sem mais ninguém. Quando eu voltei, ninguém me julgou. Quando eu voltei, pelo contrário, eu fui muito bem recebida. Eu recebi ajuda, atenção. Toda vez que eu chegava perto dos obreiros, dos pastores, eles perguntavam se eu precisava de ajuda, se eu queria conversar. Não perguntavam o que eu tinha feito. Procura ajuda. Aproveita que a igreja está aberta. Porque o mundo não é bonito. Eu achava que era, mas não é. E Deus me mostrou que bonito é Ele. Graças a Deus que a Natália voltou para a fé. Ela voltou. Ela se lembrou da casa do Pai. E quantas vezes você se lembra da casa do Pai? Eu sei que muitas pessoas que me ouvem, que me assistem agora, são pessoas que têm nesta programação uma espécie de contato, uma corda que as liga do fundo do poço para a superfície. Você ouve essa programação porque ela te traz paz, você gosta das orações, dos testemunhos, das músicas, mas você está afastado da fé. Você se lembra quando você era da fé, quando você estava na fé? Você se lembra como você ajudava outras pessoas, como o seu sorriso era mais verdadeiro, como você dormia melhor, você tinha mais paz, quando Deus falava com você como quem fala a um amigo? Você se lembra? Pois é, aí aconteceu alguma coisa que você se afastou. No caso da Natália foi o brilho do mundo, o namorado, a faculdade, fez ela se afastar e ela só sofreu. Mas graças a Deus que ela voltou para a casa do Pai. Não foi julgada, foi ajudada. E é isso que vai acontecer neste domingo, no domingo do reencontro, com todos os que quiserem voltar. Pastor Luciano, da nossa Universal de Jaçanã, Pastor Tiago de Alphaville, muitas pessoas que querem voltar ficam com um pensamento, mas não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito, porque eu errei, eu decepcionei a Deus, e não tem jeito. Agora a única coisa que eu posso fazer é me afundar ainda mais, porque já que eu estou aqui, então eu vou logo chutar o balde. Mas não é assim. A palavra de Deus mostra que não é assim. Que se ela está ouvindo esta programação, ainda tem chance para ela. Tem chance, e a prova disso é o testemunho da Natália, né? Que ouvindo lá a programação, o Espírito Santo tocou nela e ela foi rápida. Ela logo entrou em contato, ela foi até a igreja, se batizou. E o que falta, bispo, para muitas pessoas é se perdoar. Às vezes você está aí acompanhando o programa e você não se perdoou ainda, você não se perdoa. E isso impede você de chegar até a igreja. Mas o que você tem que fazer? Se perdoar, entender que Deus está te esperando de braços abertos para te dar uma nova história, uma nova vida e fazer de você uma nova criatura. Agora, o que você tem que fazer rápido, urgente? É você buscar ajuda,
é você chegar até a Deus, é você chegar até uma universal, pastor Tiago. E não é, desculpe, pastor Tiago, não é ela esperar, ela já agora pode já escrever aí, eu vou. Porque quando ela vai para a padaria, ela diz, eu vou na padaria. Ela vai. Quando ela vai ao médico, ela diz, eu vou ao médico. Ainda sabendo que às vezes tem uma fila, etc., ela vai lá. Tudo começa com o eu vou. Então, se você disser eu vou, já escrever aí a data, 30 de maio, coloca num papel, coloca aí na tua geladeira, na porta da geladeira, fixada para você não esquecer, no teu espelho, no lado da tua cabeceira. Coloque aí para que você então mantenha essa decisão do eu vou e, sentindo ou não, com força ou sem força, você vai estar no domingo do reencontro. E isso vai ser o recomeço da sua história. E a Natália, o bispo Renato, ela decidiu voltar quando a igreja estava fechada. As portas estavam fechadas, mas ela decidiu voltar mesmo assim. Como o senhor falava, tome essa decisão, porque tudo que nós queremos, nós temos que ir ao encontro. Se você vai trabalhar pela manhã, você entra no seu carro e acende a luz do combustível no vermelho, você tem que ir ao posto de combustível abastecer. Se você precisa fazer um exame, você tem que ir ao hospital. Você precisa tomar um medicamento, você tem que ir à farmácia comprar. Você quer Deus? Este domingo é oportunidade. Ele está de braços abertos. Ninguém vai lhe perguntar o que aconteceu, por que você saiu. Deus está de braços abertos neste domingo, esperando o senhor e a senhora. Tome a decisão de voltá-lo, de se voltar para Deus e de reencontrá-lo. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o domingo do reencontro, 30 de maio, este domingo, você é bem-vindo. Aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 da manhã e também às 18 horas, você pode comparecer. E se você quiser ir à Igreja Universal mais próxima, você deve saber aí perto de você onde há, se não, procure o endereço pelo nosso localizador, universal.org/localizar. Lá no Jaçanã, pastor Luciano, as pessoas aqui na Zona Norte podem participar. Nós estaremos ali no bairro do Jaçanã, na Zona Norte, na rua Benjamin Pereira, no número 602. As nossas reuniões no domingo é às 6 horas da manhã, às 8 horas da manhã, como também às 10, às 15 e também às 18 horas. Lembrando, quem você vier com seu veículo pela rua lateral, entrada pela rua Ministro Fonseca Filho, número 301. E lá em Alphaville, na região de Barueri, Alphaville, pastor Tiago, as pessoas podem participar na nossa Universal. Isso, bispo, nós estaremos em Alphaville, na cidade de Barueri. A nossa Universal ela fica na Alameda Araguaia, número 501, ali bem próximo ao centro comercial, bem conhecido, a 500 metros, ali em Alphaville. Teremos a primeira reunião às 7 horas da manhã, a concentração de fé e milagres às 9h30, como também às 18 horas. Aquele trabalho que você chegava tarde em casa. Amizades que pareciam... Já faz tanto tempo. Eu me afastei do Senhor. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu sei que não mereço. Mas se existe alguma chance, eu quero tanto. Eu preciso tanto. Pai. É tempo de se reencontrar com Deus. Neste domingo, 30 de maio, o domingo do reencontro. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Lembrando que já nesta quarta-feira, para você que não quer esperar, amanhã, quarta-feira, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Celebrando a Santa Ceia
com todos os membros do corpo de Cristo e todos os que quiserem voltar, participar da comunhão com Deus em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Vamos agora às principais notícias, são 8h31. Cíntia Cardoso, a nossa repórter, bom dia. O que você tem de novidade hoje pra gente? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Eu começo falando sobre a nova etapa de flexibilização da quarentena aqui no estado de São Paulo, que entrou em vigor ontem. Está permitindo agora o aumento da capacidade máxima de estabelecimentos comerciais e de serviços de 30% para 40%. A partir do dia 1º de junho, a previsão é de ampliação dessa ocupação para 60%. E também, a partir dessa data, 1º de junho, está prevista uma ampliação de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais até às 22 horas. Essa ampliação de horário também valerá para todos os setores: comerciais, serviços em geral, restaurantes, salões de beleza e, inclusive, atividades religiosas. A iniciativa é um bom sinal de retomada para o comércio e demais atividades que sofreram aí por meses com as duras medidas de restrição impostas pelo governo do estado e ainda sofrem com algumas consequências. Boas notícias, pouco a pouco, devagar, nós vamos voltando à normalidade. Agora, boas notícias para quem recebe do INSS também. Exatamente. Os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje o benefício relativo à primeira parcela do 13º. Essa antecipação do benefício foi feita como medida para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, como aconteceu também em 2020. A segunda parcela desse benefício começa a ser paga entre os dias 24 de junho e 5 de julho. A ordem de recebimento dos valores corresponde ao número de identificação social UNIS. Para tirar as dúvidas ou verificar a data de recebimento do benefício, basta consultar o aplicativo Meu INSS. A primeira parcela do benefício ela é isenta de imposto de renda e equivale à metade do valor recebido. Na segunda parcela, o imposto já vai ser cobrado. O Ministério da Economia estima que a antecipação injete aí mais de 52 bilhões de reais na economia do país. Então aí o 13º para quem recebe do INSS começa a ser depositado hoje, informe-se. E agora notícias sobre os jovens, uma má notícia seguida de uma boa notícia, né? Exatamente. Uma pesquisa realizada por uma universidade americana nos Estados Unidos revelou um dado extremamente preocupante. 43% dos millennials, que é a geração de jovens que nasceu entre 1984 e 2002, não acreditam, não se importam ou não sabem se Deus existe. Então, são 43% desses jovens que estão nessa situação. A pesquisa avaliou 4 gerações e apontou que existem diferenças significativas entre elas com relação às crenças e ao comportamento espiritual. Os millennials, geração bombardeada por informações e que passa mais tempo online, quando comparados à geração mais velha, são menos propensos a seguir os ensinamentos bíblicos. Eles também acreditam que o sucesso é definido apenas pela felicidade pessoal e que o aborto e o fato de manter relações sexuais antes do casamento são atitudes normais e aceitáveis. Em relação à crença sobre a salvação, 40% dos baby boomers que nasceram entre 1946 e 1964 acreditam que se confessarem Jesus como Salvador serão salvos, enquanto, em relação aos milênios, apenas 16% acreditam nesse fato. Isso aí é o resultado, o impacto de décadas de lavagem cerebral de Hollywood, né, que discrimina, que ridiculariza, que banaliza tudo que diz respeito a Deus, que mistura o nome de Jesus em meio a palavrões. Então é o resultado de Hollywood, é o resultado do sistema educacional, não só americano, mas de forma geral, onde a esquerda tomou posse da educação. Então foi removido a palavra Deus, foi removida a oração das escolas, foi removido o ensino religioso, foi removido praticamente tudo que diz respeito a Deus das escolas. E quando você faz isso, obviamente o resultado é o que nós estamos vendo por aí. Isso quer dizer mais trabalho para nós do FJU, né, Cíntia?
Exatamente. Enquanto a gente tem essa situação de um lado, do outro nós vemos jovens que estão fazendo a diferença e levando vida para outras pessoas também. Durante uma semana, por exemplo, jovens voluntários que fazem parte da Força Jovem Universal da Paraíba criaram um verdadeiro mutirão de doações, onde distribuíram diversos livros com mensagens de fé, como por exemplo a trilogia biográfica Nada a Perder, do Bispo Edir Macedo, além de exemplares da Bíblia. O objetivo principal da ação foi levar a palavra de Deus, promovendo não apenas a interação das pessoas, como também o fortalecimento da fé delas através da leitura. Mais de 500 exemplares foram doados. O pastor Romário Félix, que é o responsável pelo grupo FJU no estado, destacou que muitas pessoas se deixam levar negativamente pelo que ouvem e sofrem com isso, mas por meio da ação muitos tiveram aí acesso pela primeira vez aos livros que contêm a palavra de Deus e através deles podem receber a força que precisam para superar os desafios que enfrentam. Por fora é só um livro, mas o conteúdo é realmente capaz de transformar vidas. Os pais devem aproveitar esta inclinação maior que esta geração tem à leitura, não é? Isso é algo positivo desta geração, e fazer chegar às mãos deles livros com conteúdos de fé, porque isso pode ajudar a combater esta onda de incredulidade e de todo o lixo que eles consomem na internet e em outros livros também. Então, os pais devem investir. Nós temos, por exemplo, o trabalho também Namoro Blindado nas escolas. Quando a gente coloca o livro Namoro Blindado, que é um assunto que todo jovem quer saber, é o namoro, então nós vemos a sede, a fome, a avidez com que os jovens agarram aquele livro e querem ler, querem se informar, e aquilo ali é um conteúdo que vai na contramão de tudo que eles estão aprendendo e pode ser uma porta, é uma porta para eles descobrirem mais sobre o que é correto, os princípios familiares e cristãos ali. Então, fica a dica para todos os pais: se você não tomar as suas próprias mãos, não tomar as rédeas da educação de fé do seu filho, não espere que ele vá receber isso fora de casa. Bom, Cíntia, muito obrigado, bom dia, até amanhã com mais notícias. Obrigada, Bispo, até mais. 8h38, já voltamos. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs e grande ilusão mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeços, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor,
Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó, para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Nem de prostituta eu estava ganhando dinheiro. Com a vida totalmente destruída, sem dinheiro, sem paz. Meu nome é Sandra, sou esteticista, empresária, tenho 51 anos. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com a vida totalmente destruída, né? Eu era prostituta. E quando eu cheguei aqui, eu estava com a minha vida já totalmente amarrada, nem de prostituta eu estava ganhando dinheiro. Então foi uma situação assim muito difícil, de faltando as coisas, de ter dia de não ter o pão para comer, ter dia de eu ter o almoço, ter a comida para comer naquele dia e no outro dia eu saber que eu não tinha e não tinha dinheiro. Um momento crítico para mim foi trabalhar e não conseguir pagar nem o aluguel. Eu fui despejada de um aluguel, né? Tive um problema judicial, ordem de despejo. E quando eu cheguei na igreja, eu já estava com outra ordem de despejo do apartamento que eu morava. Então eu tinha 15 dias para ficar nesse apartamento e aí eu não sabia para onde eu ia. Então, quando eu cheguei na igreja, aí eu ouvi falar do dízimo. Eu entendi que eu tinha que ser dizimista, mas eu tinha que largar aquela vida, porque não era aquele dinheiro que Deus queria. Então, eu abandonei, né, o mundo da prostituição, desativei toda a prostituição, os telefones, número de telefone, avisei portaria que eu não queria receber mais ninguém. Então, eu me lancei, eu me entreguei. Eu não só me tornei dizimista, mas eu entreguei a minha vida
no altar de Deus. Deus, ele foi suprindo as minhas necessidades. Ele me deu uma ideia, eu não era manicure na época. Eu vi um anúncio num classificado de um barbeiro que estava precisando de uma moça para depilar e fazer manicure. Aí eu fui trabalhar nesse lugar, mesmo sem ter experiência, mesmo sem saber fazer nada. Eu fui trabalhar e Deus, ele foi dando a direção. Ele foi me conduzindo. Aí no meu prédio mesmo, eu comecei a me oferecer às pessoas para me lavar roupa, fazer faxina, passar roupa, sempre sendo fiel naquele pouquinho assim que eu nem lembro o valor, mas era um valor muito pequeno, né? Coisa assim de R$12. E aí fui sendo fiel a Deus naquele pouco, sendo fiel. E Deus, ele foi dando direção, dando ideias. E aí eu fiz um curso de esteticista e comecei a trabalhar com estética corporal feminina. Deus me deu essa ideia, né, de empreender, de ter meu próprio negócio, e me tornei uma esteticista bem-sucedida, onde as clientes, elas chegam até a mim mesmo sem fazer divulgação. E aí o dízimo foi crescendo, né? E eu sempre sendo fiel a Deus. E quando eu ouvi aquela palavra que quando a gente é dizimista, fiel, Deus, ele passa a ser com a gente. E eu creio que Deus é comigo e eu sou com ele. Deus, ele cresceu tanto a minha empresa, o meu negócio, né, meu empreendimento, que esse ano eu abri mais uma estética, né, mais uma sala de estética na mesma cidade onde eu atuo. Viajei para fora do país também, fiz 2 viagens para a Europa, morei em Paris, fiquei lá, trabalhei, montei a minha estética em Paris. Mas até o momento, tudo isso que tem acontecido é o dízimo, é o pacto com a palavra. E a pandemia em nenhum momento atrapalhou. Nesse 1 ano de pandemia, minha empresa cresceu que nunca cresceu nos anos atrás. É incrível. Hoje eu sou uma mulher forte, eu não tenho medo de pandemia, eu não tenho medo de crise, eu não tenho medo das situações, né? Porque através do pacto que eu fiz, né, com o dízimo, hoje eu tenho uma vida totalmente estruturada, sou uma pessoa forte, empreendedora, sou uma mulher que eu quero conquistar, eu me tornei um gigante, uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher com atitude. E o mais importante, né, é o Espírito Santo. Essa é a riqueza maior que eu recebi através do pacto que eu fiz com Deus, dessa aliança que eu fiz com Deus. O batismo com o Espírito Santo, é a alegria, é a paz que eu tenho, a paz que a gente acorda, dorme em paz, acorda em paz, tem luta, tem, mas eu tô sempre em paz e todas as lutas eu consigo vencer, porque Deus, ele que guerreia as minhas guerras e todas as minhas lutas eu já venci e o que vier eu estou pronta para vencer, porque hoje eu sou uma mulher diferente, uma mulher forte, eu tenho Espírito Santo, Deus habita dentro de mim, Deus, ele domina a minha vida. Eu falo mesmo para as minhas clientes assim que hoje eu não troco a minha mente por nada no mundo, nada. A mente que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, eu não troco por nada no mundo. Essa é a maior riqueza, não é? A palavra de Deus na nossa mente, a mente de Cristo dentro de nós. É o que a Sandra hoje conquistou de uma prostituta que passava fome, nem com dinheiro, nem prostituição trazia dinheiro para ela. Hoje uma pessoa transformada no seu interior, na sua mente, uma empresária, enfim, esse é o poder de recomeçar, de colocar a Deus em primeiro lugar. E é neste espírito que nós estamos vivendo agora o voto de Betel. Nós vamos a Betel, chamado lugar a porta dos céus, para orar por todos os dizimistas. Neste mês de junho, você está convidado para entrar neste pacto, neste voto de Jacó. Você vai entender melhor agora sobre o voto com a mensagem do Bispo Macedo. Ele vai explicar, preste bastante atenção, o que é um voto e como você pode, como Jacó, mudar a sua história através dele. E agora, com você, a Palavra Amiga
do Bispo Macedo. Você sabe que o voto que se faz a Deus é uma promessa. O voto que se faz a Deus é o empenho da sua palavra. Você promete a Deus. Você coloca diante de Deus todas as suas aflições, todas as suas angústias, todas as suas misérias, toda a sua infelicidade, você coloca para Deus e diz assim: ó Deus, se o segredo de Jacó foi esse, como foi audaciosa, corajosa, intrépida a fé de Jacó. Ele diz: se Deus for comigo, ele estava falando, obviamente, com Deus. Se Deus for comigo, e você pode fazer isso. Não interessa se você é pobre, feio, bonito, se você tem parentes, se você nasceu sem mãe, sem pai, se você foi gerado, jogado no mundo. Não interessa quem você é. Não interessa de onde você é, de onde você veio, onde você nasceu. Não interessa onde você mora, não interessa onde você está. Você pode estar num hospital, numa clínica, num presídio. Você pode estar na rua, morando debaixo de um viaduto. Não interessa. Você é gente. Você respira. E porque você respira e você tem uma razão, uma inteligência, então você pode fazer o que fez Jacó. Ele disse: se Deus, esse Deus que eu ouço tanto falar desde criança, eu já fui católico, espírita, evangélico, eu já fui budista, eu já fui isso, já fui aquilo, mas não aconteceu nada na minha vida. Se esse Deus que eu tanto ouço falar se manifestar na minha vida, e aí, olha só, se esse Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, está com fome, vestes para vestir, ele só tinha uma veste, que era do corpo, e eu, em paz, tornar a casa de meu pai, porque ele tinha fugido lá da casa do seu pai por causa do seu irmão. O Senhor, então, me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ele fez esse voto. Ele fez um desafio com Deus. Ele foi arrojado, eu não digo arrojante, digamos arrogante, mas arrojado. Ele foi arrojado, ele teve fé para fazer um desafio com Deus. Porque ele estava na pior das situações, pior do que você que está me assistindo nesse momento. Não sei qual é a sua situação, mas ele estava pior. Se esse Deus me tirar dessa situação cruel, se ele me der pão para comer, veste para vestir, se ele me der a saúde que eu preciso, se ele curar-me desse câncer desgraçado que está no meu corpo, se ele me curar disso, me curar daquilo, dessa depressão, dessa infâmia de doença, se ele fizer isso e aquilo, então, aí ele fez o voto. Aí Jacó fez o voto. Então, esta pedra que eu tenho feito por travesseiro, eu vou fazer a coluna de Deus. E de tudo quanto o Senhor me der, certamente eu darei os primeiros 10%. Dízimo não são 10%. Dízimo são as primícias. Quando se fala em primícias, pensa no primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus, quer dizer, colocarás o Senhor teu Deus no topo da escada, no topo da escadaria, no topo do seu caminho, no topo da sua vida. E quando a pessoa faz isso, a resposta de Deus vem de forma paulatina, mas sempre crescendo, e não tem limite. Para Deus não tem limite. Exatamente, não há limite para aqueles que colocam a Deus em primeiro lugar, no topo daquela escada
que Deus mostrou a Jacó em sonho. Vamos viver este propósito de Betel com toda a força, com toda a fé, porque ele pode mudar a sua história. Se você quiser, coloque a sua fé em prática. Nesta quarta-feira, Santa Ceia em todas as igrejas universal do Reino de Deus, aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde, e eu estarei às 8 horas da noite, lá em Jaçanã, Pastor Luciano. Estaremos ali em Jaçanã às 8 horas da manhã, como também às 10, às 15, às 18 horas e também às 20 horas. Rua Benjamin Pereira, 602. E em Alphaville, Pastor Tiago? Nós estaremos em Alphaville, na Alameda Araguaia, número 501, às 8 horas da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas e às 20 horas, nesta quarta-feira de Santa Ceia. Vamos agora ao momento da oração. O pastor Luciano vai fazer a oração. Vamos falar com Deus. Ó Senhor Espírito Santo, nesse momento, meu Deus, nós sabemos que muitas são as pessoas que oram conosco, pessoas desesperadas, aflitas, angustiadas, pessoas doentes, pessoas que nos acompanham dentro de um hospital, pessoas que nos acompanham, meu Deus, dentro de um presídio, pessoas que estão esquecidas por tudo e por todos, mas não pelo Senhor, meu Pai. O Senhor não esqueceu delas. Aliás, a prova disso é que ela está acompanhando essa oração e através dela o teu Espírito visita essa pessoa para arrancar essa amargura, essa tristeza, para arrancar essa opressão, este mal que tem assolado essa pessoa, meu Pai. Assim como Jacó, talvez ela está como Jacó perdida, perambulando por essa vida, meu Deus, sem rumo, sem saber o que fazer, sem paz, mas que chegue até ela agora o teu Espírito para levantar, para fortalecer, para mostrar para ela, meu Pai, dando a ela a certeza de que o Senhor é com ela e essa situação vai mudar, meu Deus. Consagra também agora esse copo com água, porque eu sei que muitas precisam agora de um ponto de contato para que o Senhor entre dentro delas e cure-as. Então eu peço que o Senhor consagre essa água. Pois quando essa pessoa beber desta água, que ela seja livre, que ela seja curada, que ela seja liberta e que chegue até ela o teu poder, o teu Espírito para fortalecê-la e para levantá-la agora, nesse momento, e dê forças a ela, para que ela chegue até uma universal e te busque já nessa quarta-feira. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder. Que Deus ilumine a todos vocês, tenham todos um bom dia. E amanhã, às 8 horas da manhã, o Bispo estará com todos de volta com o programa Inteligência e Fé. Até lá. Mais altas barreiras tu irás transpor. Nada nem ninguém que consiga separar. Atenção! Encerra-se neste momento a rede de rádios para a transmissão da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta é a Rede Aleluia.